paz e a graça do nosso Senhor seja com essa igreja. Que Deus, nesse momento, abra os nossos corações e a nossa mente. E hoje nós iremos fazer um pouco diferente. Nós estamos no culto de oração, mas nós queremos fazer um breve estudo e uma análise pequena. E eu queria que cada um dos irmãos estivesse com a Bíblia aberta, anotasse, grifasse e refletisse, certo? E qual o tema desse estudo? O tema desse estudo, irmãos, como cultuar a Deus. Como deve ser o nosso culto? Existe um grande questionamento hoje e existem várias formas, né? Mas será que eu e você estamos cultuando ao Senhor da maneira correta? É a primeira pergunta. Será que Deus está aceitando o meu culto e o seu culto? É algo muito sério. Jesus está voltando. E como nós estamos com um tempo maior dentro de casa, nós podemos fazer esse culto. E por isso que esse primeiro estudo, nós iremos ser breve, por causa do tempo, mas nós queremos rapidinho comentar com vocês. E depois vocês podem enviar perguntas ainda. Mas vamos iniciar a palavra. Primeiro, nós não podemos falar de culto se não falar de quem recebe esse culto e como ele orienta. E Jesus teve um encontro primeiro com uma mulher samaritana lá de Samaria. E lá no livro de João capítulo 4, Novo Testamento, a mulher faz a seguinte pergunta: Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele estava falando dele. A salvação vem dos judeus. Mas a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Porque Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Essa é o primeiro caminho. Não é adorar porque é marcado o horário, porque é um lugar. O Senhor quer uma adoração em espírito e em verdade. Independente do lugar. Pode ser no seu quarto, na sua sala, no seu banheiro. Independente. Ele quer que o adore em espírito e em verdade. Se não for em espírito e em verdade, já não começa a ser culto. Já não começa a ser adoração. Então, o culto é um lugar que você vai adorar. Você. Não é porque nós marcamos, não é porque só aquele lugar Deus fala, não. Mas você tem que ir sendo verdadeiro. Porque eu quero. E agora, nós daremos um motivo, outro motivo, porque nós devemos adorar. Lá em Malaquias, Antigo Testamento, último livro do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 1, no verso 2, diz bem assim: Eu vos amei, diz o Senhor. Mas vós dizei,
em que nos amaste? Não foste Esaú, irmão de Jacó? E o Senhor disse, todavia amei a Jacó. Havia uma escolha aí. E você pode dizer, por que eu devo adorar a Deus? Primeiro, você é um escolhido. Dê glória a Deus. Você foi selado. Você foi marcado. E esse é o maior motivo, irmãos. Você conhecer Jesus e saber quem está adorando. Ah, eu vou adorar por causa, lá é o pastor fulano, o Beltrano, tem um irmão. Não. Eu vou adorar. Porque eu reconheço que o meu Deus merece adoração. E aí nós temos o seguinte problema. Nós vamos no Antigo Testamento, o Senhor estava rejeitando o culto. Né? O Senhor diz bem assim, olha, aborrecia Esaú e todos os seus montes e assolação, deu herança aos dragões do deserto. E o Senhor, ele diz bem assim, que ele não estava mais aceitando o culto deles. E aí começa um diálogo, eles começam a dizer, mas Senhor, por que o Senhor não está mais aceitando? Porque o Senhor não quer mais o nosso culto. Aí o Senhor diz, no verso 6, seguindo, o filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E eles têm essa discussão. Em que nós desprezamos, Senhor? Aí o Senhor diz, vocês estão trazendo para minha casa o pão imundo. Lá no verso 7. O pão imundo. Em que haveis profanados. Que é desprezível. No verso 8 ele diz, o animal cego. Sacrificar o animal faz mal. Ofereceis coxo, enfermo. Apresentai. Você vai apresentar um animal desse? Você vai dar de presente a um príncipe? O Senhor interroga. Então você observe que estavam indo para o culto de qualquer maneira. Você vai fazer um culto? Ah, não, vamos fazer um culto de qualquer maneira. Não. Culto está dizendo, eu quero dessa forma. E Jesus veio mostrar como ele queria. A igreja de Coríntios, 1 Coríntios, nós vamos para Coríntios agora, o capítulo 12 e o 14, vem dizendo bem assim, porque assim como o corpo tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, é um só corpo, assim é Cristo também. Porque nós fomos batizados no mesmo Espírito, formando o mesmo corpo. Os judeus, quer grego, servos ou livre, todos temos bebido de um mesmo Espírito. Aqui ele está falando que nós somos um só corpo. Mas em 1 Coríntios, no capítulo 14, logo depois, no verso 26, tem bem assim, que fareis, pois, irmão, quando vos ajuntais? Quando forem fazer o culto? O que é que nós devemos fazer? Aí Paulo começa a dizer, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação. Faça tudo para edificação. Então o culto tem que ser um lugar que um edifique o outro. Você pode cultuar em casa, mas na igreja é um lugar que você vai ser edificado. Então um vai cantar, um vai adorar, um vai dar uma palavra, mas que tudo edifique, né? Em Coríntios estava tendo uma disputa ali entre quem era mais espiritual e quem não era. E Paulo entrou nessa questão dos coríntios, porque eles estavam querendo fazer um culto, mas a vida deles também estava desordenada. Observe, no Antigo Testamento, o Senhor cobra uma ordem. Lá em Malaquias 4, que nós estamos vendo, o Senhor fala sobre a vida pessoal deles, que os homens estavam se separando das mulheres e o Senhor não estava concordando. Uma porque eles estavam se separando das mulheres e tendo outras mulheres com outros deuses. Então o Senhor diz que ele não deveria ser desleal à sua esposa.
Então, irmãos, o sacerdote estava dizendo, eu estou cansado. Como é que você quer fazer um culto? Você é um pastor e diz assim, eu estou cansado de fazer esse culto. Eu estou cansado de dar palavra. Foi isso que lá em Malaquias, capítulo 13, primeiro capítulo, o verso 13, diz bem assim, olha, e dizeis, eis aqui que canseira, e os lançaste no desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis oferta roubada, coxo, enfermo, assim fazeis ofertas, se-me-eis aceito de vossa mão, diz o Senhor, pois maldito seja o enganador. Então o Senhor ele começa a mostrar a eles que eles estavam se corrompendo. E o pastor, o sacerdote naquela época, ele ainda diz bem assim, honra em meu nome, mas se continuares dessa forma, olha o que ele diz, viu? Eis que corromperei a semente e espalharei o esterco sobre o vosso rosto. Porque se o esterco, ele tornava a pessoa imunda. As fezes. E o Senhor estava dizendo que ia fazer isso nos sacerdotes. Então observe, irmãos, que é muito sério o culto ao Senhor. E Paulo vem orientando sobre isso. Que nós somos um corpo, que o nosso culto ele deve ser de coração, como uma orquestra, bem organizado. E tem que ser de coração. Né? Paulo, ele ainda fala, lá no capítulo 14 ainda, no capítulo 14, ele vem dizendo bem assim, olha, assim também vós, que desejai os dons espirituais, procurai sobrejar neles, para a edificação da igreja. Então observe que o culto ele deve ser de uma forma que edifique, que você seja edificado. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira que nós devemos nos apresentar ao Senhor. Mas eu quero lembrar, mais uma vez, Jesus não está falando aí de vestimenta, Jesus não está falando aí de aparência, Jesus está falando de espírito sincero e verdadeiro. Tudo que nós devemos fazer de coração. Era isso que o Senhor estava cobrando também lá no Antigo Testamento, porque eles estavam fazendo o culto, estavam fazendo de qualquer maneira, trazendo qualquer oferta, qualquer animal. E o Senhor Deus, você quer me honrar com isso? Você honra um governador com isso? Você honra quem você ama com isso? E Paulo ele volta aqui no Novo Testamento a dizer, irmãos, você fala em línguas, mas que a língua ela ajuda algo pessoal. Se for para o outro, já pensou em igreja todo mundo falando em línguas? Ninguém vai entender nada. Ele vem dizendo que vai causar escândalo, está lá em 1 Coríntios 7. Então, para finalizar, irmãos, o nosso culto, ele deve ser de gratidão, de coração. E a quem deve ser o nosso culto? Aí nós vamos para Apocalipse. Apocalipse capítulo 14. O verso 7 diz, dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a honra e o seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. É esse que nós devemos adorar. É esse Jesus que nós devemos prestar o culto. É em gratidão por você ser chamado, por você ser escolhido. Não é por causa né? Eu estou com a minha vida moral errada. Conserta.
Está lá a ceia do Senhor para ter conserto. Então o culto é isso. Em Davi, quando ele pegou a arca, ele fez aquela festa. E lá em 1 Crônicas, o capítulo, lá no Antigo Testamento, 1 Crônicas 16, o verso 29 diz: dai ao Senhor a glória e ao seu nome, trazei presentes, vinde perante ele, adorai ao Senhor na beleza da tua santidade. O Senhor vai estar ali, o Senhor é santo. E ele reconhecia tudo que nós devemos levar para fazer o culto ao Senhor, quer seja na sua casa, irmão. Tem que ser sabendo que ele é santo, que ele quer as coisas em espírito e em verdade. Então esse nosso estudo hoje foi para que você entenda que o nosso culto ele tem que ser com ordem, com decência, para o Senhor. Não é para A, não é para agradar B, mas para o Senhor. De que forma? Em espírito e em verdade. A quem? Ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Por quê? Porque você foi escolhido. Você é privilegiado em fazer esse culto a Ele. Irmãos, é um prazer adorar o Senhor. Os anjos queriam ter as nossas funções hoje. Então, irmão, você quer adorar, continuar adorando no céu? Comece aqui. Inicie o seu culto de adoração. Nós finalizamos, agradecemos essa oportunidade de dizer bem assim: olha, você é privilegiado em poder fazer um culto ao Senhor, em reconhecimento pelo que Ele fez, pelo que Ele é e, irmãos, pelo que Ele promete para a sua vida. Que o Senhor te abençoe. Tenha essa consciência. Faça seu culto. Chame pessoas. Chame seus filhos. Chame suas... queira fazer um culto ao Senhor. Um culto em espírito e em verdade. Faça seu culto. Vá fazer um culto ao Senhor, mas vá com vontade. Não por obrigação, mas porque eu quero cultuar. É diferente, irmãos. Faça o culto ao Senhor. Ah, eu marquei o horário para fazer um culto. Faça seu culto. Faça a sua vigília. Sabendo que Ele é santo. E Ele tem promessa para a sua vida. Você é uma escolhida. Você é um escolhido. Deus tem algo tremendo na sua vida. Que o Senhor abençoe vocês. Uma boa noite. Repita quantas vezes for necessário. Mas fique sabendo que Jesus disse: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Um abraço, saudade.